Alô, som. 1, 2. O que é que eu quero? Som. Ei, 1, 2. Ei, ei. Meus irmãos, uma boa noite a todos que eu não desejei boa noite ainda. A graça, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nos coloquemos em pé, vamos orar, buscando a presença e a face do nosso Deus. Estamos aqui para cultuar, para adorar, para bendizer o nome do Senhor. Vamos orar, vamos trazer a nossa mente cativa a esse momento, aquietar o nosso coração e, de fato, fazer aquilo para o qual nós nos propusemos via igreja, que é glorificar e bendizer o nome do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai bendito e amado, nós te louvamos, Senhor, porque Tu és o soberano, o Criador dos céus e da terra, o Deus da nossa salvação. Nós tributamos ao Teu nome a honra, a glória, pois sabemos que não existe nada, ninguém que se compare ao Senhor. Ao Teu nome, portanto, ó Deus, seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Reconhecemos também o nosso pecado, a maldade do nosso coração. A Tua palavra nos ensina que sequer sabemos orar como deveríamos. Precisamos do auxílio do Teu Santo Espírito. Precisamos da mediação de Cristo Jesus. Mas a despeito e apesar de todo o pecado que habita no nosso coração, nós clamamos e pedimos que em Cristo Jesus, com auxílio do Espírito Santo, o Senhor receba a adoração nessa noite. Ó Deus, nós não queremos a nossa vaidade, nós não queremos que o homem seja o centro, nós queremos que o Senhor seja o centro da nossa vida, como é o centro deste culto também. Que cada gesto, cada ato, cada palavra, cada louvor aqui, ó Deus, cantado, suba ao teu trono de graça. Que agrade ao Senhor, que seja bom ao Senhor, que seja a expressão sincera e verdadeira da nossa adoração e do nosso louvor. Ó Pai Santo, abençoa o teu povo que aqui já está.
aqueles irmãos que estão a caminho, que o Senhor os guarde, os proteja e os abençoe. Que tenhamos todos uma noite abençoada na Tua presença. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar, irmãos, vamos louvar e bendizer o nome do nosso Deus nesse instante. E louvor. Um convite à igreja, ao povo do Senhor, para louvar a Deus. Vamos juntos? Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo. Deu-nos bênçãos por Jesus, sede vede. Ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz. Sim, conosco glória dai. Vinde, vinde. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. As mulheres iniciando as frases e os homens respondendo. Mulheres. Homens. Mulheres. Exaltemos com fervor. Hoje. Tributemos todos nós hinos santos de louvor. Sim, louvor em alta voz. Hoje. Mulheres. Exaltado Seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, Nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus. Vamos repetir a última estrofe, as mulheres. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. exaltemos com fervor. Hoje. Tributemos todos nós Hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz. hoje, mulheres. Exaltado Seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Amém. Poder sentar. Amém, amém. Meus irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus, Evangelho de Lucas, capítulo 1. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura do verso 46 até o verso 55. Evangelho de Lucas, capítulo 1, capítulo 1, verso 46 ao verso 55. Nós vamos fazer a leitura desses 10 versos de forma alternada. Eu vou ler os versos pares, iniciando a leitura com 46. Os irmãos, numa única voz, lê os versos ímpares. Assim, portanto, realizamos a leitura congregacional das Escrituras Sagradas. Lucas, capítulo 1, do verso 46 ao 55. Diz assim:
Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor. Porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia. Amém. Meus irmãos, só nesse capítulo 1, nós temos esse cântico Magnificat, cântico de Maria. Nós temos o cântico de Zacarias, o Benedictus, não é? Só nesse pequeno recorte da palavra de Deus, nós reconhecemos aqui que o povo do Senhor é o povo que canta. A gente tem um livro na Bíblia com 154 músicas, 150, não sei de onde surgiu esse 4, 150 hinos, cânticos, salmos, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Então é impossível pensar na vida cristã, na vida do povo de Deus, dissociada, separada da música. Maria cantou aqui para agradecer a Deus. Quando foi anunciada a chegada do Messias, que ela haveria de ser a escolhida, ou que ela fora escolhida para isso, Zacarias louvou e bendisse o nome do Senhor. Davi cantava, Moisés tem salmo dele, tantos e tantos servos e servas do Senhor cantaram ao Senhor, porque a canção, irmãos, é a expressão daquilo que está no nosso coração. Nós não cantamos apenas usando as nossas cordas vocais, nós cantamos com a alma, nós cantamos com o coração, nós expressamos os nossos sentimentos através da música, e a música ela tem uma capacidade, de fato, impressionante de mexer com esse sentimento, de trazer à tona aquilo que está lá dentro do nosso ser. E por que eu estou fazendo essa introdução? Para dizer aos irmãos que esse é momento apropriado e propício para que a gente cante. Mas que a gente cante como Maria cantou, como Zacarias cantou, como os salmistas cantaram, com um coração jubiloso, alegre, agradecendo ao Senhor, expressando verdadeiramente aquilo que está no nosso coração, através da canção. E fazendo de cada uma dessas canções, dessas músicas que nós cantamos, de fato uma ode em louvor, em adoração ao nome do Senhor nosso Deus. Vamos ficar em pé, vamos cantar, vamos louvar e bendizer o nome do Senhor. Esse é um convite que a própria palavra de Deus nos chama, nos faz louvar, engrandecer e bendizer o nome do Senhor através da canção. Vamos cantar. Porque é bom estar aqui louvando a Deus. É bom termos esse tempo como igreja para juntos louvarmos ao Senhor. É isso que este louvor ensaia. Vamos cantar então? Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Tempo para isso.
santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. E que Deus venha nos abençoar. Deus venha nos abençoar. E que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar. E que essa união nunca falte para nós. Tempo para isso, tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar. E que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar. E que essa união nunca falte para nós. Amém, amém. Vamos continuar louvando, engrandecendo ao nome do Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Declare ao Senhor: Tu és o Deus da minha salvação, a minha rocha, a minha segurança. Por isso, os meus lábios exaltam o teu nome. Cante essa canção, tendo esse louvor vindo do seu coração. Engrandeça o nome do Senhor. seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, Aleluia. te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és
a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. aleluia, Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Amém. Poder sentar, Amém, queridos. amém. Meus irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus, Deuteronômio, capítulo 12. Passamos a leitura continuada das Escrituras Sagradas. Deuteronômio, capítulo 12. Diz assim a palavra: São estes os estatutos e os juízos que cuidareis de cumprir na terra que vos deu o Senhor, Deus de vossos pais, para possuirdes todos os dias que viverdes sobre a terra. Destruireis por completo todos os lugares onde as nações que ides desapossar serviram aos seus deuses, sobre as altas montanhas, sobre os outeiros e debaixo de toda árvore frondosa. Deitareis abaixo os seus altares e despedaçareis as suas colunas e os seus postes ídolos queimareis. E despedaçareis as imagens esculpidas de seus deuses e apagareis o seu nome daquele lugar. Não fareis assim para o Senhor, vosso Deus, mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e sua habitação, e para lá ireis. A esse lugar fareis chegar os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta das vossas mãos, e as ofertas votivas e as ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Lá comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis em tudo o que fizerdes, vós e as vossas casas, no que vos tiver abençoado o Senhor vosso Deus. Não procedereis em nada segundo estamos fazendo aqui, cada qual tudo que bem parece aos seus olhos. Porque até agora não entrastes no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. Mas passareis o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus, e vos dará descanso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguros. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. E esse lugar farei chegar tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios e os vossos dízimos, e a oferta das vossas mãos, e toda a escolha dos vossos votos feitos ao Senhor. E vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus, vós, os vossos filhos, as vossas filhas, os vossos servos, as vossas servas, e o levita que mora dentro das vossas cidades, e que não tem porção nem herança convosco. Guarda-te, não ofereças os teus holocaustos em todo lugar que vires, mas no lugar que o Senhor escolher, numa das tuas tribos, ali oferecerás os teus holocaustos, e ali farás tudo o que te ordeno. Amém. Vamos ler até esse verso 14, pedindo que Deus possa aplicar a sua palavra ao nosso coração.
Nós vamos curvar a nossa cabeça ainda, vamos orar ao nosso Deus, pedindo a Ele perdão pelas nossas faltas, pelos nossos pecados. Convido o nosso irmão Diácono Pedro, nos eleve a Deus nesta oração, nesse momento. Vamos orar, irmãos. Amém. Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim
necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Amém. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 1. Esse é um texto, irmãos, e um capítulo da Palavra de Deus que eu reiteradamente revisito. Já preguei várias vezes aqui na igreja e sempre sinto a necessidade de pregar de novo, e de novo, e de novo. Existem algumas realidades e passagens bíblicas que são extremamente importantes para a nossa vida. Esse é um daqueles textos que trazem assim informações preciosas que deve motivar o nosso coração, que deve trabalhar na nossa vida a partir do exemplo aqui posto diante dos nossos olhos. Daniel capítulo 1, a partir do versículo 1 diz assim: No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos.
Disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que dos outros jovens da vossa idade. Assim poris em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar Daniel, Anias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te, os teus servos, 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo ires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei, para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles. E entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez pergunta, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai bendito, Pai de misericórdia, diante da Tua palavra lida estamos nós, o Teu povo, a Tua igreja. E a nossa oração, o nosso pedido nesse instante, é que Tu possas, ó Deus, falar ao nosso coração. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, nós estávamos alguns domingos atrás refletindo aqui sobre o livro de Esdras, capítulo 1. E no livro de Esdras narra, ou lá encontramos justamente a ascensão de Ciro. Aí nós estamos falando de Ciro do Império Persa. Ciro que decretou, por seu decreto, permitiu que o povo de Israel, esse povo que havia sido levado cativo, esses utensílios que diz aqui o texto, foi levado do templo para a Babilônia, permitiu que esse recurso voltasse para Jerusalém, permitiu que Neemias reconstruísse as muralhas, permitiu que de fato o templo fosse reconstruído, porque o Império Babilônico, ele, por volta de 70 anos, subjugou Israel. E é importante que a gente entenda esse contexto. Várias ações foram feitas. A primeira, e Daniel faz parte da primeira leva daqueles que foram levados cativos, para a Babilônia. Houve uma segunda, houve uma terceira, houve um momento, inclusive, em que o Templo de Salomão foi destruído. E o Templo de Salomão, lembram do belíssimo templo que Salomão construiu? O Templo de Salomão foi destruído justamente nesse período aqui, no período babilônico. Babilônia representa um grande império, um grande poder. Mas Babilônia representa também a força do paganismo, ou a expansão do paganismo. Babilônia, meus amados irmãos, representa tudo aquilo que nós poderíamos enxergar como contrário a Deus, como anti-Deus, como anticristo, né? Como ante a vontade e as perspectivas da palavra de Deus ditas aos homens, ditas à humanidade. A ira de Deus havia se revelado contra o seu povo. Nós não temos problema de entender isso, principalmente aqueles que estavam aqui hoje pela manhã. Romanos nos fala a respeito da ira de Deus, capítulo 1. E na sua ira, Deus então usa Nabucodonosor para castigar o seu povo. E ele então invade Jerusalém
no terceiro ano do reinado de Jeoaquim. E ao invadir Jerusalém, ele leva cativo algumas pessoas. Aqui a gente aprende um pouco do modus operandi da Babilônia, de como eles agiam, de como eles de fato faziam. E o texto diz que ele busca então jovens de linhagem real, jovens nobres, sem defeitos aparentes, não é? Obviamente de boas aparências, jovens que já tivessem uma boa instrução, uma boa educação. E ele então pega esses jovens vindo de Jerusalém, coloca no palácio real, com o objetivo então de produzir na mente desses jovens uma doutrinação. Eu diria que uma aculturação. Os seus nomes são trocados. Veja, irmãos, talvez não exista nada que nos identifique mais do que o nosso próprio nome. Não é verdade? Qualquer lugar que eu for, não é? E dizer assim, não, eu sou o Digleito. As pessoas vão dizer, só tem ele. Eu digo, é verdade, não precisa nem de sobrenome. Se existe uma coisa que me identifica, mas muito para além de um nome diferente, Digleito representa a minha história, representa a minha família, representa tudo aquilo que faz parte da minha existência, como o seu nome também representa isso. Arrancar isso da gente, arrancar o próprio nome que foi dado pelos nossos pais, talvez com um significado, talvez com um objetivo, nome que nós carregamos ao longo da nossa história, é de uma violência tamanha que tem como objetivo justamente essa doutrinação. Nós precisamos desconstruir esses jovens, mas nós queremos jovens fortes, nós queremos jovens de boa aparência, nós queremos jovens inteligentes. Esses jovens então são levados à presença do rei. Veja, a condição deles, irmãos, é a condição de escravo. É a condição de pessoas que foram dominadas. Jeoaquim foi dominado. Eles foram levados contra a vontade deles. Mas diferente de outros que provavelmente foram levados, e não para assistir na casa real, mas outros que provavelmente foram levados apenas para trabalharem, talvez, né, naquele trabalho mais árduo que a gente pudesse imaginar, como quando os egípcios escravizaram os judeus lá no Egito, trabalhando arduamente. Sequer nós poderíamos falar naquela época de escala 6x1, era escala 24x24, 7x7, não é? 12 meses por 12 meses por ano. O trabalho escravo é um trabalho que simplesmente não tem fim, não tem garantias, não tem lei, não tem absolutamente nada, tem apenas a vontade do Senhor, a vontade do feitor que escravizava Israel. E eles estavam sofrendo, eles estavam escravizados, eles clamavam e pediam a Deus ajuda, mas voltemos aqui então para o contexto de Babilônia. Apesar de estar nesse contexto de escravidão, Daniel e os seus amigos, do ponto de vista humano, tiveram um privilégio. Eles não foram escolhidos para fabricar tijolo. Eles não foram escolhidos para o trabalho mais árduo, braçal. Não, eles foram escolhidos para serem assessores do rei. Imagine você ter a possibilidade de receber um cargo, um emprego de assessor do governador, assessor do presidente, assessor de uma grande autoridade da nossa república. Primeiro que você está de lado ou do lado de quem tem, de fato, o poder do ponto de vista humano. Você pode influenciá-lo positivamente, negativamente, você pode influenciá-lo. Segundo, que você vai participar de um ambiente de riqueza, de um ambiente de glória, de um ambiente de majestade. Nós não estamos falando de jovens que iriam passar fome, que iam passar frio, que iam passar sede. Nós não estamos falando de jovens que iam sofrer. Nós estamos falando de jovens que, a despeito da condição de agora serem tirados da sua terra, eles estão, entre aspas aqui, sendo privilegiados com um cargo público eu considero um assessor de um presidente, na minha visão, primeiro escalão. Talvez seja mais até do que primeiro escalão. Eu não sei como é que funciona a administração do nosso país, qual é a configuração para quem é assessor do presidente, mas eu considero talvez ele muito mais importante do que até um ministro de Estado, porque ele está com acesso. O presidente, quando quer tomar alguma decisão, ele vai ouvir quem? Ele vai ouvir o seu assessor para assuntos internacionais,
ele vai ouvir o seu assessor, que vai tratar de outro assunto. Então, provavelmente, todos os assuntos relacionados aos caldeus, aos de Jerusalém, aquela região da Galileia, Nabucodonosor iria ouvir a quem? A Daniel e aos seus 3 amigos. E eles então estariam ali comendo das finas iguarias do rei. Eles estariam bebendo do vinho que era dedicado ao rei, era o vinho do rei, não era qualquer vinho, era a reserva real. A bebida que fazia parte da reserva real. Pensando um pouquinho no nosso país, né? É como se fosse aquele vinho, né? Que a turma aí fez uma licitação que tinha que ter 2 premiações internacionais, tinha que ter não sei do que lá, não sei do que lá, não é? Camarão, tamanho tal. Ou seja, eles iriam ter acesso a tudo aquilo e de alguma forma todos nós pensamos, almejamos, sonhamos ou pensamos assim, poxa, poderia ser eu no lugar deles, né? Eu ter acesso a essas coisas. E eu quero fazer um link com a realidade deles, com a nossa realidade. Porque eu queria falar hoje, irmão, sobre como ser luz no mundo de trevas. Porque a despeito de todas essas riquezas que lhes foram apresentadas, a despeito de todas essas vantagens que foram colocadas diante de Daniel, Babilônia representa trevas. Babilônia representa paganismo. Babilônia representa a ausência de Deus. Babilônia representa a rebeldia do homem pecador que se volta contra o Deus vivo e verdadeiro. E naquele momento, esses jovens, ou eles chafurdavam no lamaçal do pecado, ou eles se deixavam dominar pelas trevas representadas por Babilônia, ou eles se mantinham como luz do mundo, como sal da terra, ou eles se mantinham como uma luz a iluminar aquele ambiente de trevas. E foi exatamente isso que aqueles jovens fizeram. E eu queria destacar e desenvolver aqui, portanto, 3 atitudes daquele que de fato permanece sendo luz no mundo envolto às trevas. Eu não queria chamar a atenção apenas agora para a realidade da história da Babilônia, por volta, isso aqui aconteceu lá por volta do ano 605, 7º século antes de Cristo, mas eu queria focar na nossa própria realidade. Nós também hoje somos assediados. Nós também hoje vivemos num mundo onde o paganismo cresce. Saiu os dados do último censo, né, do IBGE. Na disputa aí entre católicos e evangélicos, o pessoal olha muito para isso e está a turma evangélica celebrando, mais uma vez, os evangélicos avançando, crescendo, mas pouca gente tem falado de um dado que está lá. O crescimento relativamente robusto daqueles que se declaram sem religião, daqueles que se declaram sem Deus, daqueles que não seguem o Deus vivo e verdadeiro. Afora isso, o crescimento de outras expressões religiosas, e mesmo respeitando cada uma delas, mas expressões religiosas que não refletem a verdade do Deus vivo e verdadeiro, do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, do nosso Deus. Então, quando nós olhamos ao nosso derredor, quando nós olhamos para a nossa cultura, não precisa muito esforço para percebermos que nós estamos na Babilônia. A Babilônia, irmãos, é agora. A Babilônia é o hoje. O paganismo nos cerca. O mundo sem Deus nos cerca. O pecado cresce, a violência cresce, a maldade humana cresce. E como se manter firme numa situação como essa? Como ser luz no mundo que está em trevas? Primeiro ponto que eu gostaria de destacar. Primeira coisa que a gente precisa fazer, irmãos, é não se deixar contaminar. A segunda coisa que nós precisamos fazer é confiar em Deus. E a terceira coisa que nós precisamos fazer é influenciar e não ser influenciado. Essas 3 coisas, esses 3 passos, eles são extremamente importantes. Veja que no versículo 8, diante da ação real, da ação ali do chefe dos eunucos, em dar a ele o melhor do que existia ali na alimentação, do ponto de vista real para eles, o texto diz claramente que Daniel resolveu firmemente no seu coração fazer o que, irmãos? Não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Irmãos, a contaminação não vem só diante de um vírus terrível, não.
A contaminação pode vir na figura de um bocado de dinheiro, de um prato extremamente apetitoso. Na história bíblica, há quem teve a capacidade de trocar a sua primogenitura por um prato de comida. O ser humano muitas vezes negocia de forma muito rápida os seus valores. Decidir não contaminar-se é dizer eu tenho valor e eu sigo valores e eu não negocio esses valores. Eu não cedo à Babilônia. Não contaminar-se com as finas iguarias do rei, de forma assim muito prática, irmãos, é dizermos que o nosso Deus, ou o Deus a quem nós servimos, é maior do que Nabucodonosor, é maior do que a Babilônia, é o Senhor dos exércitos, é o Deus que pode todas as coisas. Não contaminar-se com as finas iguarias do rei é não se deixar seduzir pelas coisas desse mundo, que muitas vezes são extremamente sedutoras, que abrem portas e facilidades, e às vezes nós nos deixamos embebecer por essas realidades, e nós começamos a focar nessas coisas, e nós começamos a negociar os nossos valores, nós começamos a negociar os nossos princípios, nós começamos a afrouxar a nossa ética, ou a modificar a nossa ética, ou a seguir outro tipo de ética, de postura, de comportamento. Veja que esses homens estavam cercados por todos os lados. Lembre-se, até os seus nomes foram trocados. Imagine então uma pressão social terrível. Nós, vez por outra, ouvimos, né, e muito se discute a respeito disso. De fato, até que ponto nós somos influenciados pela sociedade. E eu diria que todos nós somos influenciados pelo meio que nós vivemos. Eu não sou daqueles que advogam e dizem que tudo aquilo que nós fazemos é fruto do meio, não. Até porque se eu afirmo isso, eu nego o pecado original. Eu nego a influência da maldade que já existe no meu coração, antes de qualquer influência do mundo que me cerca. Os maus amigos, as más companhias, elas de fato corrompem os bons costumes, mas elas encontram espaço no coração daquele que se deixa corromper. Ela encontra espaço no coração daquele que já é um pecador, desde o momento em que nasceu, porque em pecado foi concebido, porque nós somos descendentes natural de Adão, os nossos primeiros pais pecaram e a culpa do pecado que eles assim praticaram foi imputada a todos nós e hoje o mundo de fato jaz no maligno, hoje o mundo está sob a ira de Deus e muitas Babilônias vão se formando ao longo da história. E o povo de Deus vai ser testado. E o povo de Deus vai ser confrontado. A Babilônia hoje pode ser lá a universidade que nós estamos. A Babilônia, eu estou fazendo analogias, tá, irmãos? Compreendam isso. A Babilônia pode ser o trabalho que eu vivo. A Babilônia pode ser o meu ciclo de amizade, de pessoas que eu convivo. A Babilônia pode representar, inclusive, aquelas pessoas mais próximas da minha grande família. Tudo isso pode representar esse assédio moral, tudo isso pode representar essa cultura que tenta nos afastar de Deus. Mas se eu e você, se nós queremos ser luz nesse mundo que está em trevas, nós precisamos tomar uma decisão. E eu convido você a tomar essa decisão hoje, caso você não tenha tomado. Eu convido você a, se você um dia tomou essa decisão, refazer os seus votos diante do Senhor. Que decisão é essa, pastor? A decisão de não nos deixar contaminar por Babilônia. A decisão de não nos deixar contaminar pelas finas iguarias do rei, por tudo isso que representa aqui a descrição das finas iguarias do rei. Eu não quero me deixar contaminar pelo materialismo, eu não quero me deixar contaminar pelo humanismo, eu não quero me deixar contaminar por nenhum tipo de ideologia que afronte o nome do meu Deus. Eu não posso me deixar contaminar por nenhum tipo de ideia ou de ideologia que seja contrária ao meu Deus. O meu coração precisa ser cativo a Deus. Esse jovem, ele foi levado cativo, provavelmente contra a sua vontade. Mas os irmãos percebem que nós estamos diante aqui de uma prova do que nós estamos estudando pela manhã em Romanos capítulo 1.
Lembra da minha frase, todos nós somos escravos. Resta-nos saber de quem nós somos escravos. Lembra do que Paulo falou escrevendo aos Romanos? Primeiro versículo, ele diz o quê? Eu sou escravo de Cristo. Lembra-se do que Santo Agostinho falou? Quanto mais escravo de Cristo nós somos, mais livres nós seremos. Veja que coisa impressionante, irmãos. Esses jovens aqui estão sendo levados cativos, mas eles são mais livres do que muitos nativos da Babilônia. Eles são mais livres do que muitas pessoas. Sabe por quê? Porque eles tiveram a possibilidade e foram fortalecidos pelo Senhor para que assim acontecessem. E eles tomaram a decisão na vida deles. Nós não vamos ceder à Babilônia, nós não vamos ceder ao paganismo, nós não vamos negociar os nossos valores e os nossos princípios. Nós somos, antes de sermos escravos da Babilônia, nós somos escravos do Deus vivo. A vida desses jovens pertence a Deus. E não há império nesse mundo, não há força bélica nesse mundo, não há ideologia nesse mundo que possa destruir o coração do servo do Senhor. E a história é testemunha disso, e ela é uma testemunha eloquente, mostrando que tanto se fez para destruir a igreja, para destruir o evangelho, para perseguir os cristãos. E ninguém teve êxito. E nunca vai ter êxito, porque as portas do inferno jamais haverão de prevalecer sobre a igreja do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, pasmem, uma das maiores igrejas cristãs que nós temos no mundo, sabe onde ela está? Na China, onde igrejas são destruídas, onde a ideologia, do ponto de vista dos costumes, comunista impera, apesar de que a ideologia capitalista, do ponto de vista do comércio, impera lá também, mas onde essa ideologia de um partido que pretende, que quer e que trabalha para dominar a mente, o coração das pessoas de forma completa, destrói igrejas. Igrejas são destruídas. Os irmãos sabiam, pensando aqui no catolicismo romano, que hoje o Papa não tem mais a mesma autonomia que tinha para escolher um cardeal na China, para escolher um bispo na China. O governo chinês tem que participar disso. Esse acordo foi selado com o último Papa que faleceu, Papa Francisco. Houve época aqui no Brasil que era assim, é o padroado, eu acho o nome é esse, né? O padroado, era o rei quem escolhia as autoridades religiosas. É o Estado querendo mandar até na religião. E nos escombros das igrejas. E no subterrâneo da China. E, obviamente, ela é a maior, uma das maiores igrejas do mundo, por questões óbvias. Nós estamos falando de um país que tem mais de 1 bilhão de habitantes. Qual é a língua mais falada no mundo? Uma das. É o mandarim, porque tem mais de 1 bilhão de pessoas falando essa língua. Os irmãos compreendem. Então, é uma igreja que está lá. Quantas pessoas não sabemos? Os números não são precisos. Nós não temos acesso a esses números. Antiga União Soviética, chamada aqui no Ocidente de cortina de ferro. É como se tivesse uma cortina de ferro impenetrável. Você não podia levar a Bíblia, você não podia fazer nada disso. Aí Deus levanta o irmão André, conhecido como contrabandista de Deus, com o Fusquinha. Fusquinha, o carrinho alemão. Ele enchia aquele carro de Bíblia. Ele conseguia passar pela cortina de ferro. A cortina de ferro se transformou numa cortina de seda macia. E ele atravessava, ele fazia a transposição. E ali ele entregava a Bíblia. E ali ele evangelizava. E ali ele disseminava a palavra do Senhor. A União Soviética caiu. Estão tentando reerguê-la. Não sei se vão conseguir. O Império Babilônico caiu. O Império Romano caiu. O Império Assírio caiu. O Império Persa caiu. O Império Chinês um dia vai cair. E todos os governos dessa terra vão cair. E eles continuam tentando destruir a igreja do Senhor Jesus. Mas a igreja do Senhor Jesus continua de pé. Sabe por quê, irmãos?
Porque existem pessoas que tomaram a decisão de não se contaminar com Babilônia, de não negociar os seus princípios, de não negociar os seus valores. Eu digo para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, digo isso porque é uma fase da vida extremamente complexa. Todos nós passamos por isso, tá? Isso não é só coisa de adolescente, de jovem. O adulto também está cedendo a um bocado de coisa. Nós estamos negociando muito os nossos valores. Mas nessa fase da transição, o início da juventude, final da adolescência, onde nós precisamos tomar decisões a respeito do nosso futuro, da nossa profissão, do que nós vamos fazer. Aquele momento em que começamos a desmamar do pai, da mãe, a ter um pensamento mais próprio, a estabelecer o nosso caminho, o assédio vai vir. Babilônia vai se apresentar no seu coração, diante de você. É o encanto da serpente lá do Jardim do Éden, dizendo assim, olha, esse fruto é bom, come. Dizendo assim, olha, faz isso. Está aqui a vantagem de um mundo materialista. Está aqui a vantagem de um mundo em que você vai ser rico, de um mundo em que você vai ser isso, de um mundo em que você vai ser aquilo outro. Vocês imaginam e acham que as pessoas que hoje são dependentes químicos de qualquer tipo de droga, na primeira vez que usaram, elas usaram achando que aquilo ia ser o final da vida delas? Elas usaram pensando que aquilo ia destruir a vida social delas? Elas usaram porque elas foram enganadas e alguém disse para elas, olha, isso vai dar um barato, isso vai ser bom, você vai ter uma boa sensação, isso vai ser maravilhoso. O encanto da serpente se apresenta assim, está aqui as finas iguarias, está aqui a mesa do rei. Você vai ser assessor de Nabucodonosor, você vai estar no primeiro escalão, nós vamos colocar você na Universidade Federal da Babilônia, você vai passar 3 anos fazendo um curso, sendo doutrinado, sendo aculturado. Nós já mudamos o seu nome. Meu filho, o seu futuro está garantido. Depois desse curso, você está sendo sustentado para estudar e você tem emprego garantido quando você terminar de estudar. E não é qualquer emprego. É um funcionário público federal. Alto escalão. Assessor do rei. Os olhos enchem. O coração aquece. E eu digo agora sim, todos os meus problemas estão resolvidos. É nessa hora que nós começamos a negociar os nossos valores. Nós caímos na tentação de Satanás. Satanás disse a mesma coisa para Cristo. Se prostrado me adorares, eu te darei todos os reinos da terra. O problema, irmãos, é que a gente precisa entender que os reinos da terra pertencem ao Rei dos Reis. Nós precisamos entender que até Nabucodonosor estava lá porque Deus permitiu que ele estivesse lá. Daniel servia a quem pode mais. Ciro, nós lemos isso quando estudamos Esdras. Em Isaías diz isso, a palavra de Deus. Ciro foi quem? Ciro foi um enviado de Deus. Estava ali para fazer a vontade de Deus. Estava ali para que a vontade de Deus se cumprisse. E se cumpriu. Deus é soberano sobre todas as coisas. Então, se nós queremos ser luz nesse mundo, meus amados irmãos, nós precisamos tomar essa decisão. Eu não vou me contaminar com as finas iguarias do rei. Eu não vou me contaminar com aquilo que não presta. Eu não vou me contaminar com essas ideologias que me afastam do Senhor. Mas o assédio está presente. Nós estamos cercados de todos os lados. Para onde a gente olha, esse assédio vai existir. Porque o inimigo maior das nossas vidas tem um propósito. Sabe qual é o propósito dele? Nos afastar do Senhor. E ele vai fazer isso a partir do engano, dizendo que o que é ruim é bom, dizendo que o que não presta, presta, dizendo que aquilo que destrói, constrói. E nós não podemos nos deixar levar por isso. O segundo ponto, irmãos, é que para que essa atitude se consolide na nossa vida, nós precisamos confiar em Deus. Porque veja, irmãos, tudo isso que eu estou falando, e quando a gente olha para a história de Daniel, e a gente conhece a história toda, concorda comigo? Nós sabemos o resultado depois de 10 dias, que ele pediu para testar. Teste 10 dias, eu não vou comer dessas finas iguarias do rei. Veja se eu vou estar melhor ou não. A história diz que depois de 10 dias eles estavam mais corados, mais robustos. A gente sabe a história depois dos 3 anos. Eles foram testados no conhecimento. Se acharam 10 vezes mais sábios do que os melhores sábios que tinham no Império da Babilônia. Nós conhecemos toda essa história. Mas essa história, ela foi construída por Daniel e por seus amigos a um custo muito pesado.
Pesado no sentido de eles precisaram acreditar em Deus. Eles precisaram ter fé em Deus. É um tijolo após outro tijolo, é um degrau após outro degrau. O primeiro ponto que eles então decidiram no coração: nós não vamos nos contaminar, nós não vamos negociar os nossos valores. Mas aí a situação vai ficar difícil, a situação vai ficar apertada, você vai enfrentar problema, você não vai ter mais os privilégios que você ia ter, você não vai ter mais as benesses que você ia ter. Não tem problema, eu confio em Deus. Se prostra diante de Nabucodonosor para adorar? Não. Tá bom, o que ele espera é uma cova de leões. Se prostra e adora o rei da Babilônia? Não. Ok, o que ele espera é uma fornalha de fogo. Meus amados irmãos, esse é o momento da fé. Essa fé foi repetida pelos cristãos lá no outro império, não no Império Babilônico, mas no Império Romano, que perseguia, que destruía, que tentou calar a fé cristã de todos os jeitos. Inácio de Antioquia, um pai da igreja que é da primeira geração, depois dos apóstolos. Ele foi trucidado pelas feras, provavelmente no Coliseu ou em alguma arena romana. Ele escreve cartas, ele faz orações, ele fala a respeito disso, porque ele sabia que era isso que o esperava em pouco tempo, nas próximas semanas, nos próximos meses. E ele tem uma oração a respeito disso, e uma fala que é belíssima. Eu vou trocar aqui as palavras originais, parafraseando e tentando trazer a ideia geral. Sabe o que é que ele pede a Deus? Ele não pede a Deus que Deus o livre das feras. Na realidade, ele entende que isso é um grande privilégio para ele. Sofrer em nome do Senhor Jesus. Ele entendeu quando o Senhor Jesus disse: bem-aventurados sois quando vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Mas eu imagino, irmãos, e vamos ser sinceros, sem romantizar. Imagine você se deparar com essa situação: olha, vai ter um leão feroz aí diante de mim. A gente às vezes corre de um pinche, né? Apesar de que ele é mais brabo que o leão. Ele só não faz o estrago do leão, mas é mais brabo que o leão. Já ouvi dizer que um pinche matou aí um pitbull, né? Engasgado. Mas imagina um cachorro grande, um cachorro feroz, você tem medo, você não gosta. Então a sensação não é boa. Mas Inácio de Antioquia, ele ora ao Senhor e diz assim: Senhor, não tire esse sofrimento de mim, mas não permita que eu vacile na minha fé. Me dá a fé, me dá a certeza, me dá a convicção, me dá a força de enfrentar o dente das feras. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque pode acontecer duas coisas diante de uma situação como essa. Deus pode tapar a boca das feras, como fez com Daniel, mas Deus pode permitir que as feras nos trucidem. Não importa se ele vai fazer uma coisa ou outra. O que importa é que nós não negociamos os nossos valores. Os irmãos estão compreendendo, não? Então isso necessita, para que isso aconteça, a gente necessita de quê, irmãos? De fé. Eu vou voltar mais uma vez para amanhã. Agora não para a mensagem, mas para o estudo bíblico. Não é? Como enfrentamos o sofrimento, como enfrentamos as doenças, como enfrentamos o luto. Romanos capítulo 8 foi o texto que nós lemos. O apóstolo Paulo então dizendo: olha, nenhum sofrimento nessa vida pode ser comparado à glória que nos espera no céu. E ele diz assim: a gente precisa ter esperança. Nós precisamos esperar, nós precisamos projetar a nossa vida para além dos dentes das feras. Quando nós não negociamos os nossos valores, nós estamos dizendo assim: nada nessa vida pode me destruir. Quando nós não negociamos os nossos valores, nós estamos dizendo, como Paulo também nos ensinou em Romanos: nada pode nos separar do amor de Cristo. Nem tristeza, nem fome, nem nudez, mas também nem riqueza, nem fartura, nem os bens materiais, que muitas vezes nos afastam, ou têm o poder de nos afastar muito mais do que a necessidade. Porque na necessidade, geralmente, a gente busca socorro. Quando nós temos demais, nós começamos a achar que somos os senhores e os deuses da nossa vida. É preciso, então, meus amados irmãos, o exercício da fé, o exercício de confiar em Deus. Daniel perdeu a sua identidade. Daniel perdeu a sua nacionalidade.
Daniel perdeu a sua liberdade. Daniel perdeu o seu status social, mas Daniel não perdeu a sua fé. Como ser sal no mundo que vive em trevas? Como ser luz nesse mundo? Como trazer a iluminação? Como ser sal no mundo que apodrece a cada dia? Como ser luz no mundo que jaz no maligno, mantendo viva a nossa fé de que nós servimos a um Deus todo-poderoso, ao Senhor de todas as coisas? E para eu finalizar, primeiro ponto, o que é que nós precisamos fazer, irmãos? Não nos deixar contaminar. Segundo ponto, o que é que precisamos fazer? Fé. Manter a nossa esperança. Fé é certeza, é convicção de coisas que nós esperamos, não aconteceram ainda. Isso é esperança, é fé. Terceiro, nós precisamos influenciar e não sermos influenciados. Está aqui uma outra coisa que é extremamente difícil. Como eu falei, nós somos de fato influenciados pelo meio. É assim, irmãos, o homem ele tem inato nele um desejo de imitação, um desejo mimético. Vide os nossos filhos, que andam como nós andamos e têm uma tonalidade de voz como a nossa, que falam como nós falamos, trejeito, jeito. Por mais que a gente ache que não é, é exatamente isso que acontece. Quanto mais próximos nós vivemos, mais parecidos nós somos. Tem momento que até a mulher e o marido parece que é irmão gêmeo, de tão parecido que fica. Porque um vai pegando o jeito do outro. Porque nós temos essa tendência à imitação, a repetir as coisas. E aí, pense o seguinte, a influência do meio. Vou voltar para os nossos jovens, para os nossos adolescentes. Como é que anda a influência nas escolas? Como é que anda a influência nas amizades? Não precisa ir também só para eles, não. Na nossa própria vida, como é que anda a influência? O que é que nós vemos, qual é o contato visual que nós temos quando nós ligamos o nosso celular nas redes sociais? Quando nós assistimos Netflix ou qualquer outra streaming, né? Vídeos, séries. Qual é a influência de tudo isso? Eu vou só dar um exemplo, porque faz uns 2 anos que eu não assisto absolutamente nada. Não é ideológico, não. Eu perdi a vontade mesmo, só isso. Mas uma das últimas séries, talvez, que eu tenha assistido foi La Casa de Papel. É uma série espanhola, não é? Em que, resumindo, a gente torce pelo bandido e fica com raiva da polícia. O bandido é o... Você passa a série todinha torcendo pelo bandido e com raiva da polícia. Os caras estão roubando o banco, estão fabricando dinheiro, estão fazendo isso, estão sequestrando o povo e eles são os bons. E a polícia que está querendo fazer com que isso não aconteça, a polícia não presta. O nome disso, irmãos, é assédio moral do ponto de vista ideológico. Você vai modificando os seus valores. E de uma forma muito sutil, de uma forma assim lúdica. E nós nos achamos inteligentes, né? Não, eu sou um cara extremamente preparado, extremamente inteligente. E de forma lúdica, parecendo que eu sou criança, numa engenharia de psicologia de massa social, eu estou sendo levado a defender o erro como sendo certo e o certo como sendo errado. Isso não é de hoje não, irmãos. A Babilônia já fazia isso. O objetivo aqui da Babilônia é exatamente fazer isso com todos os povos que eles vão conquistando. A Síria fazia isso, o Império Romano fazia isso. É aquela liberdade. Você tem um pouquinho de liberdade, mas você está sob a bandeira romana. A influência vai ser romana. Qual é a língua que se fala naquele momento? O latim vai se tornar a língua oficial, os documentos oficiais. É exatamente isso que os Estados Unidos têm feito há tanto tempo. Eu não estou aqui falando bem ou falando mal de nação A. Eu estou querendo que os irmãos entendam como é que a coisa funciona. Nós não chamamos mais cafezinho, nós chamamos coffee break. Por quê? Influência. Influência cultural. Nós não chamamos mais espetáculo. Nós chamamos o quê? Show. Adolescente nem adolescente é mais. Adolescente é o quê? Sim. E criança deixou de ser criança. Criança é o quê? Kids. Rapaz, eu pensei nisso. Ariane, me ajude.
Não sei quem ouviu, né? Aí eu lembro de Ariano Suassuna, que foi chamado para dar uma palestra, e chega lá na escola, aula show com Ariano Suassuna. Ele é um defensor, né, da língua portuguesa, contrário a esse estrangeirismo. Ele disse, não dou aula não, se ele manter essa faixa aí, não dou aula não. Mas por que, professor, e tal, o que foi que aconteceu? Não, a gente tem na nossa língua uma palavra que descreve o que eu vim fazer. É espetáculo. Porque no português, show é interjeição de espantar galinha. Como é que a gente espanta a galinha? Show, 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 show é isso. Então eu tenho na minha língua a palavra. Veja, pastor, o senhor está sendo muito radical. Não, eu não estou nem discutindo aqui se o estrangeirismo é certo, se não é certo. Eu até diria que é quase impossível não acontecer essa influência. Eu não acredito numa cultura pura, numa cultura limpa, numa cultura perfeita. Nós somos misturados mesmo. E essa realidade vai ser sentida por todos nós. Vocês sabiam que o Brasil já teve 2 línguas? Não sabia disso não, descobri um tempo desse. Na reforma de Marquês de Pombal ele disse, não, só português. Porque existia uma língua geral, que era uma mistura de tupi com outros idiomas. E ele disse, a partir de agora os documentos oficiais, tudo vai ser em português. E essa ação, a priori, para muitos pode dizer, foi uma ação ruim, mas talvez tenha sido essa uma das ações que fez com que o Brasil fosse do tamanho que é. Porque se existe uma coisa que nos une enquanto nação, é a língua. E todas as vezes que eu perco a minha identidade de língua e eu passo a falar inglês e a substituir o português pelo inglês, eu estou sofrendo o quê, irmãos? Aculturação. Vocês sabiam que os Estados Unidos ou americano, de modo geral, é a pessoa que é mais fraca no sentido de conhecer outras línguas? O americano não estuda língua nenhuma. Você vai na Europa, os caras sabem falar 2, 3 idiomas. Você vai na África, todo mundo sabe falar inglês. A gente está aqui no Brasil cheio de escola de inglês. Procurem escola de português nos Estados Unidos. Não precisa ser português, não. Porque português é uma língua falada por pouca gente. Tá certo? Mandarim, espanhol, talvez a segunda língua mais falada no mundo. A língua de Cervantes, né? A língua de Neruda, a língua que tem livros e obras fantásticas. O americano até sabe falar espanhol, mas sabe por conta da imigração. O americano raiz mesmo é só americano, basta. E de alguma forma, o que é que acontece? Onde ele chega, ele fala inglês. E o povo vai ter que entender. Porque eles conseguiram tornar o inglês a língua universal. A língua universal já foi o grego. A língua universal já foi o latim. O francês já teve muita influência, especialmente aqui no nosso país. O que eu estou dizendo com isso, irmãos? O que eu estou dizendo com isso é que é difícil você segurar essa onda da aculturação. Não estou dizendo que isso é tarefa fácil. Enquanto a gente muda a língua e fala outro idioma, na realidade, para mim, isso é uma vantagem. Eu conseguir falar 2, 3, 4, 5 idiomas. Eu não vejo isso como problema. Desde que eu entenda que o meu idioma é uma língua rica. Né? A minha briga talvez seja com aqueles que acham que o inglês é mais rico do que o português nunca na galáxia. E o português é inferior ao inglês. Nunca, nunca, não tem como. Você não tem como comparar essas duas línguas. Né? A beleza do português, a amplitude do português, de fato, a profundidade da expressão do português é algo maravilhoso. Eu fechar essa parte linguística. O objetivo da mensagem não é esse. Vocês sabem, né? E a única língua que tem a palavra saudade é o português. Depois vocês perguntam ao irmão Oscar, à irmã Eliana, como é que expressa saudade em espanhol, para eles dizerem. Porque eles não têm saudade. Não uma palavra que expresse o que a gente entende como saudade. Saudade vai ser, sei lá, uma lembrança, alguma coisa na outra língua. Mas não tem, nenhuma língua tem essa expressão saudade. Veja que língua rica. Veja que sentimento nobre a gente consegue expressar com uma única palavra. Que em outros idiomas, que em outras línguas, você não vai conseguir expressar, não como nós estamos expressando. Não com o mesmo significado que nós temos. Porque o significado de uma palavra também é cultural. A gente precisa compreender isso. O significado passa por uma cultura.
E todas as vezes que nós sofremos essa aculturação, e aí eu volto para o texto e finalizo aqui o terceiro ponto, para dizer o seguinte: nessa luta que é primeiramente espiritual, mas ela se trava no contexto da cultura do que nós produzimos, nós precisamos entender o seguinte: eu estou aqui para influenciar e não ser influenciado. A minha luz que ilumina as trevas não pode se apagar nunca, porque no dia que essa luz apagar, as trevas venceram. No dia que não existir mais essa luz, as trevas dominaram tudo. Então nós somos o que, irmãos? Nós somos a resistência. A verdadeira resistência. Resistência é isso. Resistência é não negociar os seus valores, é não renegociar os seus princípios. Resistência, a verdadeira resistência, irmãos, é confiar e manter viva a nossa fé em Deus. A verdadeira resistência é influenciar e não ser influenciado. Forte não é aquela, usando a expressão popular, não é aquela pessoa que é chamada de Maria vai com as outras. Não! Se tem uma coisa que eu tento ensinar para os meus filhos é isso. Pelo amor de Deus, meu filho. Não vai, quem vive na cabeça dos outros é o quê, irmãos? Piolho. Não vai pela cabeça dos outros, não. Você tem que ter firmeza na sua fé. Esses dias viralizou um pouquinho na internet uma criança fazendo uma prova da escola, não sei quantos anos esse menino tinha, 7, 8 anos de idade, alguma coisa nesse sentido. Uma prova de biologia que versava sobre a evolução das espécies e tudo mais. O menino respondeu tudo que a professora pediu. Mas do lado da questão ele botava o texto bíblico. Deus criou o homem, Deus criou a mulher. No primeiro dia Deus fez isso, no segundo dia Deus fez isso, no terceiro dia Deus fez isso. Aí na questão tinha lá, o que é que diz isso? Aí ele respondia para tirar a nota que a professora queria, mas do lado botava outro versículo bíblico. A gente não sabe um versículo bíblico. A gente está negociando os nossos valores. As letras das músicas do mundo que exalta Satanás, que exalta a promiscuidade, está na boca dos meninos. Posse do Rodo. É um que foi preso aí, né? MC, posse, sei lá. Os MCs da vida aí, os funks, isso, aquilo, outro, está na boca dos meninos. Sofrência, forró, seja lá o que for. O povo sabe tudo. Sabe tudo. Começa a cantar. Eu estive pregando foi muito bom isso. Eu estive pregando no aniversário da igreja Preçando do Farol. Esse ano, né? Aí quem cantou foi o Adê Souto. E o Adê Souto já foi cantor da Brucelose. Aquela banda de forró famosa, né? E aí ele fez uma coisa lá muito engraçada, porque ele estava lá. Aí ele contou o testemunho dele, que ele foi dessa banda, mas que agora ele servia a Deus e tal. Aí ele cantarolou assim, um trechozinho da música da Brucelose mais famosa, né? Aí o povo, aí a igreja toda. Aí ele disse, essa música todo mundo conhece. Mas e essa aqui? Vamos cantar. E o povo não sabe. O que é isso, irmãos? Isso é a aculturação. Vai devagarinho, modificando o nosso caráter, modificando o nosso gosto, modificando a nossa vontade. Se a gente quer ser luz nas trevas, nós precisamos dizer assim, eu não vou ser influenciado, eu vou influenciar. Eu até vou ser influenciado, mas eu vou ser influenciado pela palavra de Deus. A minha fé eu não negocio, não. O professor pode dizer o que for, pode chover canivete, pode ser levado cativo para a Babilônia. A minha fé eu não negocio. Posso fazer como Inácio de Antioquia, ser trucidado pelas feras no Coliseu, mas a minha fé eu não negocio. E qual é a oração de Inácio? Senhor, me ajuda a suportar tudo isso sem fraquejar. Porque não é fácil, mas é possível. Sabe por que é possível, irmãos? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabe por que é possível? Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo em trevas. A luz do Evangelho nunca se apagará, porque o Deus que nós servimos é o Senhor dos Senhores, é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Que Deus assim nos abençoe. Amém e amém. Vamos ficar em pé? Vamos cantar? Quem trouxe o seu dízimo, a sua oferta, pode trazer aqui à frente, depositar no gasofilácio. Lembrando aos irmãos, estamos em campanha para nossa construção.
Que o doce nome de Jesus esteja no nosso coração, como Daniel, que propôs no seu coração não se contaminar. Que lembrar do nome de Jesus possa nos trazer a coragem, dissipando todo medo. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Amém, amém. Vamos orar, irmãos, encerrando este momento de culto. Depois eu peço que a igreja se assente. Nós temos alguns avisos para passar para a igreja muito importantes dessa semana. Senhor nosso Deus, Pai de amor, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos deu de estarmos aqui nessa noite com os nossos irmãos, de ouvir a Tua palavra, de poder cantar louvores ao Teu nome. O Teu nome foi honrado e glorificado no nosso meio nessa noite, Pai. Pedimos que a palavra que nós ouvimos possa ficar guardada no nosso coração. Pedimos mais, ó Deus. Pedimos a Tua ajuda, o auxílio do Teu Santo Espírito, para que de fato nós possamos ser sal neste mundo que apodrece, luz nesse mundo de trevas, como Daniel e os seus amigos foram luz ali no Império Babilônico, ó Deus. Que nós possamos nos manter firmes, confiados no Senhor, tendo como propósito e objetivo de vida não se deixar moldar, não se deixar conformar com este mundo, mas a partir da transformação que o Senhor mesmo fez na nossa vida, que possamos ser agentes de transformação deste mundo, que o mundo seja transformado pela Tua igreja, pela ação da Tua igreja, pelas nossas vidas. O Pai Santo, oramos mais uma vez pelos irmãos que estão enfermos, pedindo que o Senhor os abençoe, os cure, os restaure. Oramos, ó Deus, e pedimos pela vida da nossa igreja, pela vida espiritual da nossa igreja, pedindo que o Senhor avive a Tua obra, Deus, no nosso meio.
Eu oro, meu Deus, pela vida dos presbíteros que lideram esse rebanho, dos diáconos, daqueles irmãos e irmãs que estão na liderança, sejam das sociedades internas, sejam de algum ministério. Ó Deus, eu oro e intercedo também. Que o Senhor desperte no nosso meio pessoas para que estejam dispostas a servir ao Senhor, a desenterrar os seus talentos, ó Deus, e colocar à disposição do Teu reino, para a glória do Teu nome, para a edificação da Tua igreja. Ó Pai Santo, abençoa a construção, o recurso que estamos levantando para concluir toda essa parte de baixo. Queremos fazer isso, ó Deus, ainda este mês, no máximo no início do próximo mês. E clamamos e pedimos ao Senhor que o Senhor possa nos abençoar nesse sentido também. Ó Pai Santo, leva-nos agora em paz para os nossos lares. Nos dá uma semana abençoada na Tua presença. Livra-nos, ó Deus, de todo mal. A oração que nós a Ti fazemos. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Receber a bênção, irmãos. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo de Deus, repouse sobre nós, irmãos, sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, agora e para todo sempre. Amém. A igreja pode sentar. Meus irmãos, preste atenção nesse primeiro aviso que nós vamos dar. O conselho esteve reunido ontem, no sábado, aqui pela manhã, e nós tomamos algumas decisões. Dentre elas, nós tomamos a decisão de reconfigurar, preste atenção nisso, o culto de quinta-feira, que é a reunião de quinta-feira, oração e doutrina. Tá certo? Então, qual vai ser a reconfiguração da quinta-feira? Nós não teremos mais o culto aqui na igreja, nós vamos fazer o culto nos lares, tá certo? Nós, inclusive, já temos casa aqui pertinho da igreja. Para aqueles irmãos, meu Deus, tanto perto da igreja. Vai ter casa aqui perto da igreja também. E outras casas que já se colocaram à disposição. Então, nós vamos descentralizar. A gente está tendo um número muito pequeno de pessoas. E eu não tenho nenhuma dificuldade com isso, o ponto não é esse. O ponto é que o objetivo do conselho é atingir mais irmãos, atingir mais pessoas, tá certo? Então, a nossa intenção é ter 2, 3 grupos familiares se reunindo na quinta-feira para orar, para fazer a mesma coisa que a gente faz aqui, para estudar e para orar. Então, como nós vamos começar a preparar isso, escolhendo as casas, vendo a liderança, vendo tudo direitinho, o que é que o conselho decidiu? Que esse mês nós não teremos os estudos mais na quinta-feira e nós retomamos então nesse novo formato na primeira quinta-feira de julho, tá certo? Então nós teremos essas 3 semanas aí para nos organizarmos nesse sentido enquanto conselho e então retomarmos as nossas reuniões da quinta-feira. Os irmãos compreenderam? Então quinta-feira que vem tem reunião de oração aqui na igreja? Não. Acabou o culto de quinta-feira? Não. Só não vai ter nas próximas semanas, porque estamos em processo de reconfiguração para transferir da igreja para os lares, para as casas. Então vamos tentar ver se a gente estabelece, por exemplo, um culto ali na Jatiuca, né? Um aqui na Cruz das Almas, a possibilidade de fazer um no Poço também, a Tânia já colocou a casa dela à disposição. E aí tem irmãos que moram perto de cada uma dessa região e de repente vai ter mais facilidade para se deslocar, para ir para casa. Sem falar, irmãos, que a gente vai ter um leque muito maior para convidar amigos, familiares, que é de fato um ambiente da casa, né? Um ambiente mais aconchegante. Então, ore inclusive por isso, peça a Deus que levante as lideranças, porque o pastor não vai poder estar em 3 lugares ao mesmo tempo, né? 3 ou 4 lugares ao mesmo tempo. Temos que contar aí com a presença e a participação dos nossos presbíteros, da liderança da igreja, de outros irmãos que queiram nos ajudar nesse sentido e vamos preparar tudo isso. Ok, meus irmãos? Então fica aqui dado esse aviso. O outro aviso é que amanhã tem
Projeto 31, curso das nossas irmãs. Esse curso já está chegando mais ou menos no fim, está na reta final. Algumas poucas aulas, 2, 3 semanas, talvez 2 semanas só. Depois as irmãs entram em recesso por alguns meses e no segundo semestre voltamos então com o curso. A perspectiva é que no segundo semestre seja oferecido mais de um curso, inclusive talvez até um curso novo também. Estamos com a reunião aí para agendar, marcar, para ultimar então esse planejamento final desse ano, que a igreja esteja orando por isso. Esse tem sido um braço evangelístico, um braço muito importante na conjuntura hoje da nossa igreja, né? O Projeto 31 está sendo conhecido e reconhecido por muita igreja aí fora, né? Às vezes a gente fala com uma pessoa, aquela igreja que tem o curso das mulheres, é essa aí mesmo, né? Então ore por isso, para que Deus continue dando forças aí para as nossas irmãs que estão à frente. O que mais? Sábado. O que é que tem sábado, irmãos? Jantar do Dia dos Namorados para os casais. Então ontem nós tivemos aqui